A Polícia Civil de Bebedouro realizou nesta manhã 2 reconstituições lá na cidade. A professora Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, está presa desde o mês passado e ela pode estar atrelada a 2 casos. Ela teria matado o ex-namorado a tesouradas, o namorado, na verdade, né, porque estava junto com ele, matado, portanto, a tesouradas o namorado e a suspeita de ter matado, aí sim, o ex-marido. Vamos entender melhor toda essa história com o Edson Ferreira, que foi lá para a cidade desde manhãzinha, está acompanhando os trabalhos da polícia, da perícia técnica. Ótima tarde, bem-vindo aqui, Edson. André, boa tarde a você, boa tarde a todos. É exatamente isso. A gente está aqui em frente à casa, onde a reconstituição ela aconteceu pela manhã. O grande objetivo, né, é fazer um grande simulado para apurar o que de fato aconteceu no dia desse crime. A principal suspeita, a Jussara, chegou ainda pela manhã com a viatura das polícias. Também participou dessa reconstituição um homem que teria recebido dinheiro para cavar uma cova rasa. Até então, ele disse que era para enterrar um cachorro de porte grande. Ele também participou dessa reconstituição. Os trabalhos também contaram com a força policial aqui para apurar isso tudo e teve duração de cerca de 2 horas. O delegado desse caso, ele conversou com a nossa equipe e a gente vai ouvir agora os detalhes de como foi realizado essa reconstituição. Ela se mostrou colaborativa, né? E basicamente ela repetiu o que havia dito a nós já no interrogatório inicial, né? Alegou novamente que ele havia agredido, né? E que ela agiu desferindo tesouradas nele para se defender. Ela continuou mantendo a mesma versão, basicamente. A reconstituição serve para ilustrar a versão das partes, né, dentro do caso investigado, né? E a reconstituição foi importante para isso também, para verificar e confrontar a versão dela, se é coerente, se condiz com a realidade, né, com um caso concreto, porque nós estamos diante de uma vítima alta, né, um peso ali por volta de 90 a 100 quilos. Então, a reconstituição ilustra a versão dela e pode concluir se era capaz de ter acontecido aquilo que ela alega que aconteceu. Ela vai manter presa, ela está presa preventivamente, né? A Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, foi presa no dia 24 de outubro após confessar que matou Alexandro, de 21 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso. Ela deu cerca de 40 perfurações com uma tesoura. Ela alegou que agiu em legítima defesa e que era agredida pelo Alex. A vítima era de Sergipe e morava aqui em Bebedouro há 5 meses. A Jussara então contratou o serviço de um homem para abrir uma cova rasa no quintal e disse que enterrou, mas ela disse que foi ela que enterrou o corpo. A Guarda Civil recebeu uma denúncia anônima, veio até aqui o local e sobrevoou com o drone e verificaram movimentações nessa terra. Foi quando eles conseguiram, então, apurar que realmente confirmar o caso lá dentro. A polícia também está apurando a morte de um outro crime que aconteceu em janeiro deste ano. Trata-se do ex-marido de Jussara, que morreu afogado dentro dessa própria residência e, na época, ele foi registrado como morte suspeita. A polícia quer saber se essa suspeita também teve a participação nesse crime. A gente vai ouvir também aí o delegado que estava apurando esse crime na época, em seguida a entrevista com a advogada Isabela, que está defendendo as 2 vítimas. Vamos ouvir. A Jussara, ela fez a reconstituição só da família do Alex, né, do caso do crime do Alex. Ela se negou a fazer do Walter, ela não confessou o crime do Walter, então para a defesa não faz sentido participar, né, da perícia de hoje. E ela, em relação ao Alex, ela fala que seria uma motivação aí de agressões que ela vinha recebendo há muito tempo, mas as provas que já estão, inclusive no inquérito, não sustenta, né, essa questão aí da defesa. Ela não saiu muito do script do que ela já tinha falado na delegacia, hoje foi mais a ilustração mesmo dessa perícia. Mas, ao todo, assim, não se sustenta o que ela fala. O inquérito do Alex já foi concluído, essa era a última perícia a ser feita. Em relação ao Walter, ainda tem a exumação do corpo, tem algumas perícias ainda para fazer. E é isso, gente. Agora é esperar o promotor de justiça que vai fazer a denúncia. Ele já falou pra gente que vai denunciar sobre os 2 casos.
Bom, a gente procurou a defesa de Jussara por aqui, mas a gente não encontrou a defesa dela para comentar, então, o trabalho que foi realizado por aqui hoje. Segundo a polícia, a Jussara ela já tinha um perfil violento e as investigações continuam para apurar as duas mortes. Ela está respondendo por homicídio e ocultação de cadáver. Eu volto com você, André. Bem, tá aí, portanto, a participação do nosso repórter Edson Ferreira, ao vivo lá da cidade de Bebedouro, acompanhando, então, essa reconstituição. Ela deveria ter participado de duas reconstituições. Hoje, né, a do Alexandro Silva, o ex-namorado, né, que foi morto aí a facada, a golpes de tesouradas, na verdade. E aí também teria que ter acontecido, né, a reconstituição da morte do Walter, que teria morrido afogado nessa piscina, e a polícia quer saber se a Jussara tem envolvimento nessa morte também, só que aí a Jussara não quis participar efetivamente dessa simulação ligada à morte do ex-marido. Nós temos uma outra entrevista para acompanhar, seria da filha do Walter, né, o ex-marido da Jussara. Vamos ouvir então. Infelizmente, ela se recusou, né? Então, eu estou um pouco decepcionada, mas é um direito dela, né, se recusar. Então, a gente não tem muito o que fazer, a não ser esperar a exumação, as provas e tudo mais que a gente tem, né? Para mim, esse relacionamento já era abusivo desde então. Porém, infelizmente, meu pai demorou muito para conseguir entender sobre isso, depois que a população ela começou a mexer com outras pessoas, né? Teve outros processos, né? E aí ele começou a enxergar e, infelizmente, ele queria se separar, mas... né, ele meio que tinha um pouco de medo, receio do que ela pudesse fazer com a vida dele e com dos familiares, né? Bem, são dois casos, para quem está em casa entender, são dois casos separados. O caso do Alexandro está como delegado do caso e o Walter, o caso do Walter está sendo investigado também por um outro delegado. Esse que você está vendo aí é o Alessandro, o ex-namorado da Jussara, que foi morto com golpes de tesoura. Na sequência, você tem então a imagem do Walter, esse aí, o ex-marido dela, que teria morrido afogado, mas a polícia suspeita que a Jussara teria o matado também. E o caso do Walter é investigado pelo doutor Maurício Vieira, que gravou uma entrevista com a gente também. Vamos acompanhar. Com relação à morte do Walter, nós estamos no inquérito policial que está sendo feito, né? A fim de apurar os fatos realmente como ocorreram, devido aos acontecimentos anteriores, posteriores, né, que aconteceram. E hoje nós vamos fazer a reconstituição. A reconstituição do caso do Walter, ela se recusou a fazer. Ela, como é a única versão que nós tínhamos do caso, ela recusando, não tivemos como fazer a reconstituição. Foi feito o pedido de exumação do cadáver, né? A gente espera encontrar alguma coisa lá ou algumas vísceras para mandar para exame, né? Mais ou menos isso aí. Estamos esperando a decisão judicial nesse sentido e a expectativa é que nos próximos dias nós teremos a possibilidade de fazer a exumação. Fala aí, portanto, doutor Maurício Vieira, ele que está investigando a morte do Walter. A gente vai seguir acompanhando todo esse cenário, porque assusta realmente a população lá de Bebedouro, toda a nossa macro-região. A gente vai atualizando aqui também ao longo da nossa programação.